vai dizer, amados, que Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos. Olha só, a Bíblia vai dizer que Pedro era natural de Betsaida. Pedro era irmão do apóstolo André. Ele era um pescador como profissão. Olha só, casado. Sua sogra foi curada por Jesus. Pedro possui uma educação bela. Sabe aquele homem bruto, chucro? Tenta imaginar. E olha a vida de Pedro antes de Jesus, irmãos. E olha, quando nós acabamos de ler o texto, vai dizer que Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo. Havia um homem que era iletrado. Agora as autoridades estão respeitando, porque ele fala bonito. Agora ele se posta diferente. Agora ele sabe usar as palavras. Agora não é mais um homem ignorante, bruto, truculento. Agora Pedro, irmãos, depois de ser cheio do Espírito Santo, olha só. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Não é só ir para a igreja, irmãos. Tem que haver arrependimento de nós. Se nós olharmos para a vida de Pedro, irmãos, antes de Pedro se arrepender, vocês lembram o que Pedro fez? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 13? Ah, pensei que era 13. Para ver se vocês estão espertos. Amados, olha só, antes de Pedro realmente se arrepender, Pedro era um homem ignorante, um homem que negou Jesus, um homem que não estava nem aí, ele falava na lata, ele descarregava mesmo, um homem que não tinha educação, um homem que cortou a orelha de um homem. Olha só. Só que, amados, ele vai mudar depois de um arrependimento. Depois que ele olha para ele e fala assim: se eu continuar desse jeito, irmãos, eu não sei vocês, eu conheço pessoas que hoje estão sozinhas, porque a vida toda foi ignorante, a vida toda foi, não respeita as pessoas, fala o que vem na lata, e ela acha que as pessoas têm que ouvir o que vem na lata dela. Eu conheço pessoas que infelizmente eram para estar cercadas, rodeadas de pessoas, mas moram sozinhas, nem os parentes querem estar perto. Quem é que conhece pessoas assim como eu? Por favor, em nome de Jesus. Porque, irmãos, não houve um arrependimento, um quebrantamento. Então, amados, eu queria falar algo rapidinho para vocês. Nós estamos voltando de um encontro. Até para você que não foi para o encontro, comece a ter o seu momento com Deus. Sabe, uma das coisas que eu não tenho, não abro mão, eu acordando às 6 horas da manhã, eu acordando 9 horas da manhã, e antes de eu fazer qualquer coisa, eu pegar meu cafezinho, sentar na mesa e fazer uma devocional. E eu estou percebendo uma coisa, irmãos, que se não fosse isso, eu volto a ser Pedro de novo. Tem hora que... Gente, vamos ser sinceros aí, só sinceros. Tem hora que dá vontade de dar um charabacã, sair dando umas voadoras. Tem hora que a esposa está de um jeito que você olha e fala: não é possível, vou voltar ao velho homem. E aí, se não é um momento a sós com Deus, a gente volta ou não volta no velho homem? Volta, gente. Se Pedro não tivesse cheio do Espírito Santo, vocês acham que Pedro não voltaria a ser um homem chucro, ignorante, bruto? Voltaria, irmãos. Pastor, então como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Momento a sós com Deus. Às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas eu não separo o tempo com Deus. Eu separo o tempo para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, para a academia, para a família, para o churrasco, para o trabalho, mas não separo o tempo a sós com Deus. Seja sincero. Quem aqui hoje fez devocional? Olha só, a maioria não fez. Ei, eu como pastor preciso de você, igreja, fazendo devocional. A igreja só vai avançar, só vai romper se você fizer devocional. Se eu fizer, se nós juntos tivermos momento a sós com Deus. Irmãos, era para mim vir aqui, pôr o data show, fazer uma limpeza lá no fundo. Aí aconteceu algumas coisas. Eu falei: não vou deixar de fazer aquilo que eu preciso de momento a sós com Deus para vir fazer. Mas como assim, pastor? O senhor está deixando a casa de Deus de lado? Não, irmãos. Lembra da história de Marta e Maria? Uma estava aos pés de Jesus e a outra estava o quê? Preocupada em fazer o quê? Fazer o quê? Servir quem? Quem? Jesus. Olha, parece que, poxa, ele estava querendo servir Jesus. Mas o que Jesus fala? Que Maria escolheu a boa parte.
que ele está querendo dizer? Não é proibido servir a Deus, não é proibido trabalhar para Deus, mas o que mais importa não é o que eu faço para Deus, para Jesus. O que mais importa é o que eu faço com Jesus. O que vai mudar a tua vida, Luiz, é momento a sós com Deus. É importante você vir ajudar, sabe, precisa pintar, servir, ficar na porta, ficar com as crianças, Bia, Emily, Júlio, tocar, ministrar, ficar na porta, visitar, liderar a célula, é importante. Mas antes de tudo isso, é o nosso momento com Deus. Infelizmente nós estamos criando uma geração que não sabe aonde fica Abacuque na Bíblia. Se não fosse o celular, se perderia. Abacuque está lá no Novo Testamento, gente, procura aí. Procura aí, gente. Tá vendo? Algumas pessoas estão procurando. Aí, tá vendo? Vocês estão entendendo, gente? Gente, eu não estou falando que você precisa ser teólogo. Eu não quero que você seja pastor, tá? Eu só quero que você entenda uma coisa. Deus nos chamou para uma coisa. A primeira delas, ter relacionamento com Jesus. Irmãos, eu voltei da conferência impactado com duas coisas. Primeiro é o momento a sós. E eu vou exigir, irmãos, teremos reunião de líderes. Os líderes serão exigidos de ter momento a sós com Deus. Vai ser uma ordenância dentro do nosso ministério. Se não tiver momento a sós com Deus, não vai liderar nada, não vai dirigir nada, não vai ficar na porta. Sabe por quê, irmãos? Se nós tivermos um momento a sós com Deus, o diabo pode se levantar na porta, pode se levantar no altar, pode se levantar nas crianças. Ele bate em retirada em nome de Jesus. Mas se nós não tivermos momento a sós com Deus, a gente vai orar e vai acontecer como os discípulos. Ó, Paulo eu conheço, mas vocês, não sei quem é. E outra coisa, irmãos, é discipulado. Jesus falou assim, ó, ide fazei discípulos. Já falei para Sara, depois eu pegar alguns líderes, cada um tem que ter uma pessoa para estar discipulando. E ser discipular também, que eu também vou discipular os líderes, é uma obrigação minha, começa por mim. Sabe por quê, irmãos? Não adianta a igreja estar ficando bonita do jeito que está, mas ela só cheia de pessoas. Aí é fácil, irmão, eu tirar foto aqui, postar no Instagram, fulano mandar lá hoje, casa cheia. Não sei se vocês viram lá, as pessoas mandam, casa cheia, tá, um bom trabalho. Mas a minha pergunta é, ela está cheia de pessoas ou cheia de discípulos? Está só cheia de pessoas no momento. E aí nós precisamos agora fazer discípulos. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se ela estiver só cheia de pessoas, chega uma hora que ela entra pela porta da frente e sai pela porta do fundo. Mas se tiver discípulos que fazem outros discípulos, isso não acontece. E é tão interessante, irmãos, que essa ordem não foi dada somente para o pastor. Jesus falou para todo, ide, fazei discípulos. Pastor, mas eu estou começando agora. Essa é a parte boa do evangelho. Você não precisa ter 30 anos de evangelho para fazer discípulo. Primeiro, você precisa se tornar um discípulo. Porque só faz discípulo quem é discípulo. Pastor, mas o que isso tem a ver com Pedro, irmãos? Enquanto Pedro não se arrependeu, não entendeu que Jesus era a essência da vida dele, ele só falava e as coisas não aconteciam. Mas no momento que Pedro, sabe, reconhece os seus pecados, que ele olha ali que o galo canta, e aí eu creio que eu fico imaginando a cena, ele chorando, porque ele falou que estaria com o Senhor até a morte, não foi, Rosilane? Ele falou assim, eu morrerei por ti. E Jesus falou assim, ó, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, irmão. Eu fico imaginando, ele falou, não vou negar não. Aí daqui a pouco ele está lá, e aí ó, ele estava lá, não era eu não. Daqui a pouco ele chega mais perto, era ele. Quando vem o terceiro e o galo canta, eu fico imaginando ele caindo em si. Mas eu falei que morreria por Jesus. E muitos de nós falamos isso, amados. E muitas das vezes nós não conseguimos ter um momento a sós com Jesus. Eu quero sim que vocês sirvam, porque aqui é um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Mas antes eu quero que você ame a Deus. Como que eu amo a Deus? Tendo relacionamento com Ele. Sabe por que muitas pessoas caem no altar ou fora do altar? Porque não tem relacionamento com Jesus, irmãos. E eu estou falando, irmãos, por experiência própria. Há pouco tempo agora atrás, alguns 1 mês ou 2 meses, a igreja está crescendo. O que tem mais para o pastor quando tem mais gente? Mais trabalho. E aí, olha só, eu estava tão preocupado com o trabalho que estava esquecendo do que, irmão Júlio? Do devocional. Porque eu estava tão preocupado que tem que fazer escala, que tem que fazer não sei o que, que tem que fazer não sei o que. E olha só, irmãos,
Acho que eu cheguei a compartilhar no domingo, né? Que nós viemos. Quando veio aquela peça, a última ministração da conferência, olha só, Deus esperou os 3 dias. E aquele pastor pegava uma pedra e colocava na bolsa, e pesada, e colocava outra, e quase não aguentando. E Jesus ali do lado, e muitas das vezes é assim, amados, não é só com o pastor, é com você também. Você está tão preocupado que tem que fazer para Jesus, que esquece que Jesus falou que é Ele que carrega o fardo. O que Jesus quer conosco é relacionamento. Hoje, irmãos, eu fui trabalhar. Eu estou fazendo uns bicos aí. E eu falei para Jesus que eu não ligaria o aplicativo enquanto eu não tivesse o meu momento a sós com Deus. E eu fiz uma prova com Deus. Falei, Senhor, quando eu ligar eu quero uma corrida assim, assim, assado. Quem não sabe, eu estou fazendo Uber para entregar de moto. Preciso ajudar, né, em casa, que senão o bicho pega. Irmãos, eu terminei meu devocional. Deu tempo de eu estender minha roupa, que lá quem lava a roupa sou eu, tá? Para que você entenda. Às vezes eu esqueço um pouquinho, né? Tomo uns brigas. Aí olha só, estendi a roupa, eu liguei o aplicativo. Veio uma corrida do jeito que eu tinha pedido para Deus. Depois veio outra da mesma forma. Eu trabalhei somente das 10 até 12h40, irmãos. Eu fiz o que normalmente quando eu não oro, eu faria em 12 horas, correndo na rua. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque às vezes nós esquecemos que o principal é relacionamento com Deus. Eu não sei, talvez tem alguém aqui que está precisando de uma porta de emprego, está com dificuldade financeira, está com problema no casamento, problema com os filhos, com os pais. Eu não sei qual é o problema que você está. Mas o segredo que eu vou te dar, ele já existe há muito tempo. O primeiro deles é relacionamento com Deus. Pastor, eu queria que Deus abrisse uma porta. Melhora o seu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais eu conheço ela. Quando o Júlio chegou aqui, eu vou falar dele. O Helder já fala muito, né? O Luiz também. Hoje eu vou falar do Júlio. Júlio chegou aqui, gente. Não sei se vocês lembram, uma regatinha assim, né? Que ele vem pra academia. Gente, eu ficava imaginando, bicho, esse menino deve ser uma perna, deve ser uma mala. Porque o estilo dele, né, gente? Ele vinha, bonezinho assim, sabe? Meio playboyzinho mesmo, Luiz. Aí olha só, quando você não conhece, eu não fiz um pré-julgamento, tá? Mas eu fiquei imaginando. Mas eu sou pastor, eu sei como que as pessoas, né, a gente não pode jogar. E aí eu comecei a conhecer, aí na outra semana ele foi na minha casa, pastor, eu queria conversar, e aí nós fomos até no Alan, não sei se ele lembra desse dia. Na outra semana nós fomos no Alan lá, levamos uma palavra, e aí nós estamos conversando. E aí olha só, hoje nós temos uma amizade muito boa. Hoje eu olho para ele, ele sabe quando eu estou gostando do que ele está fazendo, e ele sabe também quando eu não estou gostando. Mas isso é através do quê? Do quê? Relacionamento. Vocês acham que com Jesus é diferente? Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu ouço a voz dele, mais eu entendo o que ele quer para a minha vida, mais eu entendo o que ele quer que eu faça para as pessoas. Concordam comigo? Então, amados, vamos despertar. Pedro está cheio do Espírito Santo e vai dizer que ele prega quase 3.000 almas. Amados, Pedro está agora cheio do Espírito Santo, intimidade com Jesus. Ele passa e a sombra dele cura as pessoas. Você está entendendo que unção é essa? Olha só, um Pedro antes de Jesus e agora um Pedro depois de Jesus. Eu quero falar para você que é líder de célula, você que vai abrir célula. Pastor, eu queria que a minha célula toda semana tivesse visitante. Já começa a orar de agora. Sabe, separa todos os dias 10 minutinhos para orar por isso. Escreve o nome das pessoas, Senhor, eu quero essa. Gente, eu tenho uma lista lá que deve ter umas 50. Não veio a 50 ainda, mas eu creio que umas 25 já veio. E elas estão espalhadas. E vocês são algumas delas. Isso é maravilhoso. Ah, pastor, é difícil. Jesus não falou que seria fácil, gente. Mas ele falou uma coisa: que vocês não precisam carregar fardo. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Feche seus olhos. Eu não sei como que você entrou aqui, não sei qual fardo que você está tentando carregar. Não sei se é o fardo da vida financeira que está fora do teu controle. Não sei se é o teu casamento que às vezes a mulher ou o esposo é só Jesus na causa. Eu não sei se é a escola, se é a faculdade. Eu não sei se é você mesmo com você. Mas Jesus está dizendo para você essa noite, eu não quero que você carregue nada disso. Quem carrega sou eu. Ele falou, meu fardo é leve. Esse fardo que eu e você estamos carregando, irmãos, não é nosso. Vamos entregar na mão de Jesus. Vamos ter relacionamento com Jesus. Até as enfermidades, irmãos, a gente fala assim, eu estou com essa dor. Não, Jesus falou assim, as suas enfermidades e as suas dores eu levei na cruz.
Irmãos, Pedro, ele se libertou quando ele se arrependeu. E vai dizer que Pedro vive uma vida maravilhosa, ele se torna líder dos apóstolos. Então, amados, vamos fazer como Pedro. Vamos nos arrepender a cada dia, vamos ter momento com Jesus. Separe 15 minutos do seu dia, não precisa ser muito, só 15 já é o suficiente. Pastor, mas eu trabalho cedo demais, acorda 15 minutinhos, dorme 15 minutinhos mais cedo e acorda 15 minutinhos mais cedo. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que assim como foi na vida de Pedro, ele insistiu, Senhor, em ser o velho homem, a velha criatura, o homem chucro, o pescador que não tinha uma boa linguagem, um bom falar. Mas quando ele se arrepende, Senhor, de ter te negado, de ter feito coisas que não deveria, Senhor, ele agora começa a ter, Pai amado, um novo nascimento. Ele agora é uma nova criatura. Agora ele está cheio do Teu Espírito. E agora ele prega, pessoas se convertem. Ele ora e pessoas são curadas. Ele está subindo para cá, na porta do templo. Ele levanta aquele homem que está ali, Senhor. Pai, nos dê essa ousadia, mas também nos dê essa sensibilidade, Deus, de sermos sensíveis à Tua voz, de tirarmos toda a distração. Eu declaro aqui, Senhor, que toda distração, seja do celular, seja, Pai amado, da televisão, seja, Pai amado, dos afazeres do dia a dia, não, Pai amado, nos atrapalhe de termos momentos a sós contigo, Pai, para que possamos, Pai amado, sermos cheios do Teu poder, sermos cheios da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida dos outros. Pai amado, levanta a Tua igreja, Senhor, para ser uma igreja que tem momento a sós contigo, uma igreja que escolhe a boa parte, mas também faz aquilo que deve fazer para o Senhor, mas que nós não venhamos trocar nada, Pai amado, em primeiro lugar do que seja a Tua presença e o devocional contigo, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece.